No meio da noite, na minha cidade, a felicidade sobe no... Muito boa tarde! Estamos aqui para mais um Criando Crianças. E hoje temos algumas novidades. Eu tive a oportunidade de poder fazer uma viagem nesses últimos dias por alguns países. Eu pude estar na Inglaterra, na França e na Itália. E nesse tempo de viagem, eu fui tirar umas férias, fazer um passeiozinho, eu fiquei observando crianças, porque realmente é uma paixão antiga, e conversando também com alguns educadores, com alguns pais, gastando um pouquinho meu francês, assim, para conversar com essas pessoas e saber como é que anda o mundo na Europa, porque eu estou assim tão ligada aqui na criança brasileira. A gente tem informações, claro, o mundo hoje está mais rápido, a gente pode acessar, se comunicar com pessoas diferentes, mas em loco é uma outra pesquisa. Então foi um prazer estar nesses países. Então, o que eu gostaria de comentar com você inicialmente é que eu visitei alguns lugares históricos. Então, por exemplo, em Roma, eu estive no Coliseu. E é curioso no Coliseu que há muitas crianças. É surpreendente o número de crianças nos lugares históricos, desses mais famosos da Europa. Os pais levam. Claro que há também turmas de alunos, mas aí já há mais maiorzinhos, adolescentes e tal. Mas crianças são levadas pelos pais, o que já é uma boa dica para nós, não é? Eu vou fazer alguns comentários positivos com relação a esses países, não dizendo que eles são melhores, não é? Então, tem coisas que eles têm melhores do que nós e tem coisas que eles têm a aprender conosco. Mas, nesse momento, então, depois dessa viagem, eu quero destacar alguns pontos positivos que eu observei, que eu pude observar pelas cidades pelas quais eu passei. Então, lá em Roma, perto do Coliseu, há uma venda muito grande de capacetes, não é? De armaduras, de gladiadores e tal. Inclusive tem até pessoas vestidas de gladiador para posar em fotos, e eles ganham dinheirinho assim. Há muitas pessoas fazendo isso. E é curioso que a pessoa adulta, então está lá o adulto, gladiador, chega o turista, então ele às vezes empresta o capacete dele para colocar no turista, e o turista ri e tal, e tira a foto, às vezes põe até a capa do gladiador, e fica assim. Mas, quer dizer, é motivo de riso o adulto que acha que está se passando por gladiador, não é? Mas na cabeça da criança é outra coisa que acontece. Então, você vê as crianças passeando, então às vezes os pais compram para elas uma espada ou um capacete de gladiador. O que acontece? A criança, ela não está se sentindo nem um pouco ridícula, nada, ela está se achando um gladiador, porque é a capacidade da criança imaginar. Então, curiosamente, enquanto o adulto está pesquisando esse lado histórico, a criança está vivendo aquela experiência, junto com aquela fantasia que ela tem, de que ela é realmente um gladiador, ela é uma pessoa que sabe lutar espadas e tal. Então é bonito você ver a criança complementando aquele mundo real com o seu mundo imaginário, que é uma grande riqueza nesta fase infantil. Por exemplo, outras coisas que eu vi em criança que eu gostei muito nessas cidades históricas, então tem aqueles pisos que têm 3.000 anos de história, e para elas o que interessa é seguir a faixinha preta que aparece no meio daqueles calçados antigos. Então, ou pular de pedra em pedra que tenha uma linha. Se tem pedras brancas e pretas, então elas andam só nas pedrinhas brancas, ou só andam nas pedrinhas pretas. Então, elas vão arranjando jogos e se divertindo nos lugares históricos. Então, e tem lá, eu vi, por exemplo, cena de criança, que é raro hoje a gente ver em criança de classe média aqui no Brasil, o que são crianças carregando as outras de cavalinho. É raro hoje, antes era muito comum, não é? Hoje você dificilmente vê uma criança maior com a outra montada nas costas e correndo, brincando de cavalinho, dentro lá, nessas áreas históricas que eu pude ver lá em Roma. Mas não só em Roma, mesmo na Torre Eiffel e tal, você vê a criança brincando. Criança, que é criança mesmo, ela então está sempre brincando, criando oportunidades para brincar. Eu vi muitas crianças também, além dos lugares históricos, eu vi crianças em parques. E detalhe, hoje, essa época de primavera na Europa, nesses dias que eu pude passar lá,
que lá é primavera, né? Nós estamos no outono e eles estão na primavera. Ainda tem dias muito frios, mas claro, eles estão acostumados com invernos mais rigorosos ainda. Então, na primavera, eles já estão nos parques. Então, você vê muitas crianças em parques e arriscando. Sabe assim, criança que sobe numa coisa como antigamente as crianças no Brasil faziam, eles mantêm essa tradição lá, né, esse costume, e não é que estão abandonadas nos parques, e os pais estão juntos, mas uma certa distância, às vezes depende se a criança vai fazer uma aventura um pouco maior, subir numa coisa mais, então eles se aproximam. Claro, não vou dizer que os ingleses são assim, eu não posso fazer essa generalização. Mas o que eu pude observar é que muitas crianças estão nos parques quando não estão na escola. Agora, tem uma vantagem sobre nós brasileiros, é que eles têm lindos parques. Os parques ingleses são maravilhosos. Então, perto do Palácio de Buckingham, então o que acontece? Tem o palácio, mas na frente tem uma grande área que é jardim, que as pessoas circulam, tem muito turista e tal. Mesmo nessa época do ano já tem muito turista, mas você vê as crianças brincando nesses parques. E não só, e nas regiões mais, assim, menos turísticas, né, que eu pude me hospedar, você vê as crianças nesses jardins, nossa, jardins cheios de flores, brincando com pedra, brincando com areia, e tendo contato, muitas vezes, com animais, não é? Animais, ou levando cachorro para passear, mas também nos rios, né, nos lagos, existem não só os peixes, porque os rios lá estão vivos, né, o rio Tamisa, por exemplo, que já foi um rio muito poluído, hoje é um rio onde há peixes, onde há patos, onde há cisnes, né? Uma coisa mais linda você encontrar um cisne dentro de num lago, no rio, então isso você vê corriqueiramente. E as crianças têm esse contato com os animais com mais facilidade. Isso eu acho uma coisa curiosa, porque aqui no Brasil as nossas crianças estão muito distantes dos animais, as crianças da área urbana, né? Estou destacando. E lá não, como existem esses parques onde vivem os animais, onde tem os esquilinhos, você vê muito esquilo e tudo, as crianças têm um contato mais natural, né? Assim, mais frequente com tanto a vida animal quanto a vida vegetal. Bom, por exemplo, no centro de São Paulo, estou dizendo na cidade de São Paulo, se você vê cachorro solto, é porque é de morador de rua. Não é dificilmente você vê uma pessoa passeando com um cachorro na Praça da Sé. Não é? Então, claro que já nas regiões assim, onde você vê, onde as pessoas moram realmente, classe média alta, você vê muita gente passeando com os animais e tal, os cachorros, né? Que nós temos um grande número de cachorros aqui na cidade de São Paulo, na cidade, mas parece que é uma prática mais ou menos do Brasil inteiro. Mas lá, mesmo nessas regiões assim, mais povoadas, você vê os animais circulando e as crianças querendo passar a mão no cachorrinho que é mais bonitinho, e vai lá e o dono tem paciência, né, de deixar a criança curtir o cachorrinho. Então eles têm bastante contato com isso. Então isso foi eu fiquei feliz, não é? Então, claro, eu estou destacando os pontos positivos que eu vi pelas cidades por onde eu passei. Então, o fato das águas dos rios serem limpas, isso tanto na França, quanto na Inglaterra, quanto na Itália, né? O rio Arno, em Florença, ele é um rio também que tem uma velocidade muito grande e tem vida, você percebe que tem vida, então, claro, daí tem pássaros juntos, né? Então tem uma vida que é ali preservada e que, infelizmente, aqui, por exemplo, na nossa cidade de São Paulo, o nosso rio Tietê, ele é um rio morto. Enquanto cidade de São Paulo, não é? Porque depois que ele passa por diversas cidades, ele se torna limpo até se encontrar lá no Rio Paraná. Então, o nosso Rio Tietê era alguma coisa que houve uma época que houve uma campanha de transformar o Rio Tietê num rio vivo e tal, mas temos alguns problemas com relação ao esgoto e tal. Então, mas será maravilhoso quando o Rio Tietê voltar a ter vida, porque junto com o rio vem a vida de dentro do rio e a vida que cerca o rio, que tem a ver com os pássaros, não é? Bom, então isso são as boas notícias que eu tive. E o que eu percebi lá, claro, eles têm as estações de uma maneira, as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, de uma maneira muito mais clara do que aqui nós no Brasil, não é? Então nós não temos nem um frio terrível de inverno e nem um calor muito grande. Então a nossa mudança é mais branda. Mas isso é curioso, acho que é porque eles têm menos tempo de primavera, de verão,
Então, eles valorizam muito as atividades ao ar livre. Você vê muitas atividades sendo feitas ao ar livre. Se você se lembrar, mesmo em filmes americanos, a gente observa muitas reuniões, almoços e tal, sendo feitos ao ar livre. Por exemplo, eu fui almoçar num restaurante lá na ilha de Capri, né, na Itália, e havia então uma área coberta e uma área exposta ao sol. Muitos optaram por ficar almoçando com o sol na cabeça, e isso me surpreendeu. Eu procurei o cantinho que eu queria sombra, mas lá o sol ele é mais raro, né? Tem menos tempo de sol, então as pessoas curtem. Então eu pensei, a gente tem isso com tanta facilidade que às vezes não curte. Por favor, eu estou dizendo isso, e a gente sabe que muita exposição ao sol não faz bem para a pele, não faz bem para a saúde. A gente não pode fazer a criança exposta ao sol nos horários mais fortes. Mas no horáriozinho da manhã, no final de tarde, essa exposição ao sol é uma coisa bastante recomendável. Inclusive tem a história da vitamina D, não é? Então a criança às vezes precisa ingerir remédio para compensar isso, mas nada é tão bom quanto a exposição direta ao sol. Então eu senti, por exemplo, lá em Florença, eu fui no alto da cidade, né, tem um ponto alto em que a gente vê toda a cidade, e tive como atividade turística, junto com outros turistas e também com crianças, ver o pôr do sol. Eu também tinha passado por essa experiência aqui na cidade de João Pessoa, lá no Nordeste, em que tem lá na Praia do Jacaré, um pôr do sol ao som do bolero de Ravel. Mas estou dizendo, então é uma atividade o pôr do sol. Então é alguma coisa que a gente também pode, não sei se você tem essa prática, mas na valorização dos elementos da natureza, a gente pegar um dia para ver o pôr do sol, não é? Bom, o que mais que eu vi, em que eu gostaria de compartilhar com você, sobre o que a gente pode aprender um pouco com a Europa, no sentido, a Europa é muito mais ampla. Eu estou falando pelos 3 países pelos quais eu passei. Por exemplo, em Roma, existem muitos pés de laranja, laranjeiras nas avenidas. Então, o pessoal pega a laranja do pé. E são muitas laranjas, então as mais altas acabam sobrando. Então, há um contato maior com as árvores frutíferas. E a árvore frutífera, ela não é só boa para nós, não é? Que bom que a gente come o fruto. Então, no caso, chupamos as laranjas. Ou fazemos doces com a laranja. Mas também por conta dos pássaros. Roma é uma cidade que tem muitos pássaros. E olha que é uma cidade grande, é uma cidade que tem bastante movimento, mas eu fiquei hospedada perto do centro histórico, né, onde tem um movimento muito grande, e acordava com o som de pássaros, muitos pássaros. Né? Aqui em São Paulo também nós temos pássaros, mas eu achei assim a quantidade de pássaros muito maior, e uma das coisas que deve motivar isto são também as árvores frutíferas, porque eles se alimentam disto. Então, a gente tem as inúmeras laranjeiras pelas avenidas de Roma. Eu sei aqui no Brasil, por exemplo, que na cidade de Belém, do Pará, tem as mangueiras. Né? Nós temos mangueiras e os paraenses não dão conta de tantas mangas, porque a mangueira é uma árvore muito generosa, então ela produz muitas mangas. E tem rua que a gente tem que até tomar cuidado para andar, porque cai a manga e corre o risco de quebrar o seu vidro. Mas, então, há uma produção. Quer dizer, não estou dizendo que isso seja uma exclusividade das ruas romanas, mas estou lembrando que as árvores frutíferas. E é bom que a criança tenha noção de que a fruta, quer dizer, é algo que nós consumimos, e que a árvore é um ser que nos ajuda muito. Eu até comentei outro dia aqui num programa, que conversando com uma criança pequena, ela estava falando, ela disse, nossa, que eu quis levá-la à contemplação de uma árvore grande. Falei, olha que árvore bonita, né? E o comentário que a criança fez, falou, não, mas ela cai no carro. Então, que era muito grande, era perigoso que caia no carro. Tá certo, há árvores que caem em cima de carros. Mas se não houvesse árvores, se nós acabarmos com as árvores, vão acabar com a nossa condição de sobrevivência no planeta Terra. Quer dizer, a nossa alimentação vem do reino vegetal. E a criança precisa ter uma consciência disso. Então, o contato com árvores frutíferas, né, com plantas e flores, vai saber que o nosso alimento vem das árvores, por mais que eles sejam industrializados posteriormente. E que as árvores nos ajudam muito porque elas se alimentam de gás carbônico, que é alguma coisa que nos faz mal. Nós, né, na nossa expiração, a gente lança o gás carbônico. E a árvore gosta do gás carbônico e nos devolve oxigênio. Então é um diálogo maravilhoso que nós temos
com os elementos da natureza. Então a gente precisa lembrar isso às crianças. Então, sobretudo as crianças que ouvem essas notícias terríveis, que choveu muito, caiu árvore, arrebentou. Então, contar o lado positivo das árvores. Que você não está inventando nada, você está falando de uma coisa extremamente verdadeira. E aí a criança vai ver uma árvore como um ser amigo. Não só que dá alimento, que dá sombra, que diminui o ruído. Isso é uma outra coisa também que a gente percebe em algumas cidades europeias. É mais silencioso. Bom, os centros históricos realmente é proibida a entrada de carro, então é muito seletivo a entrada dos carros. Isso é uma maravilha que você pode caminhar, né? Mas uma coisa bem interessante é que o ruído dos carros é amortecido pela quantidade de árvores. E as árvores lá, elas têm menos variedade do que nós aqui no Brasil. Não é? Uma praça nossa é um show com relação às outras as praças europeias e os parques, porque eles têm muito do mesmo. Não é? Enquanto que aqui no Brasil nós temos uma variedade, né, uma riqueza de flora extraordinária. Então a nossa criança precisa ter noção disso. Então vai ver a variedade das plantas, das flores. Não é? E outra coisa que eles têm muito, comemorando a chegada da primavera, são as flores. Eu me hospedei na casa de um inglês legítimo, com aquele sotaque todo assim, britânico, e eu fiquei admirada com as flores que ele tinha na casa dele. Ele tinha um quintal, não é? Então tinha uma camélia linda, não é? Cheia de folhas, de flores, não é? E também havia sobre a mesa vaso com as tulipas. E eu disse a ele, nossa, que beleza, como você, quem se dedica às flores? Então eu é que cuido das flores aqui da minha casa e tal. E ele disse para mim, não existe uma casa inglesa sem jardim. Se não tiver jardim, não é uma casa inglesa. Quer dizer, é um hábito dos ingleses se dedicar às plantas. E olha que maravilha nós adquirimos este hábito aqui no nosso Brasil. Mesmo que você more num apartamento. Então, lembrando que no jardim do seu apartamento, pelo menos lá no térreo, deve ter umas florzinhas que você pode fazer observação com o seu filho. Quem sabe, existe até, se você procurar pela internet, como cultivar hortas em apartamentos. Vamos aproveitar essa vantagem do mundo da internet, que tem tantas informações, e você vai ver dica de hortas em apartamentos. Então, pode ser de coisas que você vai utilizar, hortelã, para fazer um chazinho, coisas pequenas, ou então até coisas mais amplas, que bem podadas, em vasos maiores, pode chegar a dar frutos dentro do seu apartamento. Acredite, dá uma pesquisadinha na internet que você vai descobrir. Uma outra coisa que eu queria destacar para você é a história da chuva. Então eu peguei chuva, uma chuva fria, né? O período estava bastante frio, mas além do pessoal já sair com a roupa, porque chove, então eles já saem com aqueles casacos, né, próprios para tomar chuva, também usam guarda-chuva, claro, mas existe um conceito assim, e eu conversei com algumas pessoas, então eu não quero generalizar, mas da ideia da chuva como a que limpa o ar. Eu sei que isso é um dado, mas a gente comenta a chuva só como um lugar que cai muita água e alaga, meu Deus, quanta chuva. É claro que hoje, aqui na nossa região sudeste do Brasil, nós estamos agradecendo quando a chuva vem. Mas quando ela vem em muita intensidade, ela acaba alagando. E aí a criança tem imagem de que chuva é um transtorno, porque ela atrapalha o trânsito e faz as pessoas ficarem ilhadas. Então a gente precisa lembrar a criança também que a chuva limpa, não é, o ar, ela limpa a rua e ela faz com que as plantas possam crescer. E faz com que as nascentes dos rios, né, possam ter bastante água e regularizar a situação de nossa falta d'água. Em Roma, existem vários lugares em que jorra água, tem umas bicas assim, no meio da cidade, jorrando água. Não estou falando desses lugares que jorra água, né? Fontes, não estou falando das fontes. Eu estou falando que existem bicas assim, em que fica caindo aquela água direto. Não é? Então, nós estamos com esse trauma de falta d'água aqui na cidade de São Paulo, a gente fica, ai meu Deus, que desperdício, mas é natural lá, então tem muita água. E o curioso é que nós, do Brasil, somos o país que temos mais água, né, água doce do mundo. Nós temos 13% da água doce do mundo. E nós estamos com um problema de falta d'água. Claro que isso tem a ver com planejamento e tudo, uma série de problemas, não é só de São Pedro, né?
mas esse não é o nosso foco. O que eu quero dizer é que a gente tem que mostrar para a criança que a chuva, ela também está a nosso favor, não está contra nós. Porque a criança precisa ter um pouco, a gente passar para a criança esse fascínio da natureza, para ela aprender a admirar o que é obra que não seja do ser humano. Então a tecnologia, ela admira, e nós também admiramos, porque o homem tem uma capacidade de criar coisas incríveis. Isso é um dom que nós temos, né, que recebemos. Mas o interessante também é a criança saber e se encantar, né, com os mistérios que tem, como é que uma flor se abre, não é? Como é que, de repente, e lá, quando eu vinha voltando no avião, tinha um rapaz que vinha vindo do Japão. E ele disse que ele tinha ido nesta época para o Japão, porque lá é a época das cerejeiras. Não é? E, curiosamente, um outro rapaz comentou que ele vinha da Holanda, e que na Holanda ele tinha se admirado com as tulipas. E ele disse, nós dormimos uma noite, elas estavam fechadas. No dia seguinte nós abrimos e era uma festa de coloridos, de tulipas. Bom, primeiro, duas coisas eu gostei. Que eu adoro flores, mas sobretudo da observação de dois jovens que tinham preferido viajar para esses países, dois jovens brasileiros que tinham preferido viajar tanto para o Japão quanto para a Holanda, para aproveitar esta época de primavera em que as flores, essa exuberância de flores. Todo lugar lá você vê flor, é um enfeite colorido e tal. E aqui nós não, né? A primavera chega, a gente não dá muita bola. Como nós temos flores o ano todo, então a gente às vezes acaba desvalorizando. É uma pena, a gente tem que estar sempre, mais que os europeus, nós podemos então observar a beleza das flores em todas as épocas do ano. Como é primavera lá, as azaleias estão florescendo lá. Aqui no Brasil também elas florescem na primavera, mas agora você não vai encontrar azaleia porque nós estamos no outono. Então, lá eu fiquei encantada. Fui em Florença, fui também em Paris, muitas azaleias, não é? Com as flores, como nós temos aqui, só que florescendo que lá é primavera, mas em destaque, quer dizer, eles destacam as flores, quer dizer, é uma beleza que vem com a passagem. Né? Bom, agora, uma coisa que eu gostei também de ver foi as crianças indo a pé para as escolas. Eu já comentei aqui que eu estou surpresa como as nossas crianças hoje, elas são praticamente reféns dos automóveis, então dessas peruas escolares. Claro que se você não tem condição, você põe a criança na perua escolar. Mas as crianças vêm andando cada vez menos em cidades como São Paulo, o que é lamentável, porque criança precisa de movimento. Então, eu estava conversando com uma amiga italiana, e ela disse que hoje ela tem filhas adolescentes de 15 e 16 anos. Mas ela primeiro comentou que quando as filhas eram pequenas, as mães se alternavam para levar as crianças a pé para a escola. Veja que, primeiro, a ideia do coletivo, que é uma ideia muito boa. Então, se nossos filhos estudam na mesma escola, porque eu com meus filhos, você com seus filhos, então uma mãe fica responsável de segunda-feira levar as crianças à escola. Então vai uma mãe só e aquele bando de crianças. Então há uma coordenação do adulto, quer dizer, a criança não está solta, e se houver algum risco, ou a mãe está lá, mas eu achei muito ideia de cooperação das mães se alternarem para levar as crianças à escola. Isso em Roma. Não quer dizer que todas as romanas façam isso, mas estou dizendo que é uma ideia que eu acho que, pelo menos, não vi ainda na nossa cidade comentários disso. Pode ser que tenha. E vai que você diz assim, olha, eu moro na cidade do interior de São Paulo e nós temos essa prática de rodízio. Então, manda para mim, que eu também passaria essa informação, mas eu não tenho notícias disso aqui no Brasil. E no voo que vinha de volta, eu sempre que posso falo sobre crianças, o rapaz que vinha vindo do Japão disse que ele ficou encantado de ver as crianças indo, sem adultos, para as escolas. E eles vão em fila indiana. Então, vai lá, começa do maiorzinho, vai até o menorzinho, seguido em fila indiana. Claro que não é bem uma característica da nossa criança brasileira, mas eles vão, então um, de certa forma, cuida do outro, né? Então eles vão em fila, e diz que para atravessar a rua, eles param, a fila indiana, e aí quando abre o farol, eles passam, e o último menininho que está na fila volta e agradece aos motoristas, e daí eles prosseguem a viagem. Então eu fiquei encantada com esse jeito de ser.
Agora, o que eu percebi nesses dias que eu pude estar na Europa é que eles também estão com alguns problemas como nós temos aqui, que é a questão da alimentação muito industrializada, não é? Esses salgadinhos da vida, esse mundo de biscoito, um problema do consumismo, que é um problema globalizado, não é? E a questão dos aparelhos que dão acesso ao mundo virtual. Quero só contar um caso que eu estava num barco em Capri, quando eu vi uma criança, devia ter uns 3, 4 anos, uma menina, ladeada da mãe estava do lado dela e o pai na frente. O pai fez a viagem inteira no celular, era uma coisa de meia hora de barco no celular. E a mãe também no celular, conferindo e-mail, acessando o Facebook, não estava no ouvido, mas estava assim na frente, e a menininha do lado. E eu percebi que a menina queria chamar a atenção dos pais. Então, às vezes, ela puxava um papo com o pai, mas o pai estava ocupado, fazia sinal para ela que não podia ouvi-la, e a mãe também estava lá distraída. Aí, o que aconteceu com a menininha? A menininha se sentiu mal e botou tudo para fora. Aí, então, os pais prestaram atenção na menina. Reforçaram. Então, ela vai, provavelmente, nas próximas viagens, ela vai sempre se sentir mal, porque assim ela terá a atenção dos pais. Então, não vamos fazer isso. Vamos prestar atenção nas nossas crianças antes que elas tenham que recorrer a coisas desse tipo para nos chamar a atenção. Tem criança que até bate a cabeça na parede para chamar a atenção dos pais. Então, não vamos fazer isso. Vamos ter muita atenção com a criança. Quando conversarmos com a criança, olharmos para os olhos da criança, vermos a reação, estarmos atentos à criança, e aí as crianças serão mais felizes. Então, esse é o que eu tenho para contar da minha viagem. Teria outras coisas, mas agora eu estou falando do meu foco da criança, quem sabe fica uma próxima atração. Mas lembra, algumas coisas que nós podemos aprender, então, dessa relação mais intensa com a natureza, em cidades avançadas, não é? Que a gente tem, e outras coisas, que a importância das flores, as flores. Então, vamos ver se a gente consegue, se durante essa semana você consegue mostrar para a sua criança, para o seu filho, para o seu aluno, o que está acontecendo de flor. E nós temos flores, sim, de outono, não é? Nós temos com as quaresmeiras que estão dando e as paineiras. Então, vê se você encontra por aí, e existe aqui na nossa cidade de São Paulo. É só se você se dispor a encontrar. Então, até quinta-feira que vem, às 13 horas, para novas novidades sobre criar crianças. Até!